Dá-me um segundo. Boa tarde a todos. Gostaria, em nome da APDIR, de agradecer, enfim, àqueles que resolveram retirar um pouco da sua tarde de sexta-feira para partilhar connosco algumas reflexões. Estamos a iniciar o primeiro workshop de um ciclo de 4 workshops que faremos no âmbito do 4º Congresso Nacional de Insolvência e Recuperação, promovido pela APDIR. O congresso terá lugar no dia 26 de março, ocorrerá durante todo o dia através da plataforma Zoom. As inscrições poderão ser feitas online através da página debatesediscursos.pt. A ideia é, ainda antes da realização do congresso, podermos promover alguns debates sobre temas que são temas contíguos à recuperação de empresas, aos temas de insolvência e reestruturação, mas que nem sempre são tão tratados ou tão aprofundados no figurino típico de iniciativas neste contexto. Começamos hoje, e eu aproveito já para agradecer a presença e a disponibilidade do Dr. Bruno Magalhães, começamos hoje com um workshop sobre reestruturação societária e eficiência em contexto de crise. A ideia é, no fundo, debatermos a importância que a própria reorganização, reconfiguração das empresas, das estruturas societárias, a importância que esta reorganização tem no contexto de uma recuperação da empresa ou de uma reestruturação. Tipicamente, os processos de reestruturação estão muito focados na ideia de reestruturação de dívida, de planos de pagamentos, de acordos com credores, mas a verdade é que um plano de recuperação, para ser bem feito, para ser viável e para merecer a confiança dos credores também, deve assentar num conjunto de outros pressupostos de natureza comercial, daquilo que é a atividade e a viabilidade económica das empresas, mas também da sua capacidade de criar uma estrutura que seja eficiente e que permita tirar o melhor partido das suas circunstâncias e dos recursos que tem ao seu dispor. É por isso que hoje vamos falar de reestruturação societária. Temos connosco o Dr. Bruno Magalhães, então, que é, além de um bom amigo, um advogado de mão cheia, e que hoje vai conversar um pouco connosco, então, sobre este tema. Espero que todos deem o vosso tempo por bem emprego, e eu passaria desde já a palavra, sem mais delongas, ao Dr. Bruno Magalhães. Muito obrigado. Então, muito boa tarde a todos. Antes de mais, o agradecimento, óbvio, a pedir pelo convite para participar desta atividade que surge enquadrada neste 4º Congresso Nacional de Insolvência e Recuperação de Empresas. Uma iniciativa que, por motivos óbvios, é da maior relevância e também aqui motivo para congratular a pedir pelo trabalho que tem vindo a desenvolver nesta matéria, não só no papel informativo que vem assumindo relativamente a estes processos insolvenciais, mas também através do debate que vem promovendo e da investigação e através também do conhecimento direto e contacto direto com ordenamentos jurídicos diferentes do nosso, com quem contactam com regularidade, vão tendo aqui um papel também de apresentar contributos úteis e de alterações suscetíveis de melhor servir o propósito do processo de insolvência, na perspectiva sempre aqui da recuperação e da revitalização das empresas para que possam se ultrapassar contextos económicos de crise ou adversos. Gostava de transmitir aqui 2 ideias iniciais que justificam o relacionamento que estamos aqui a fazer entre a reestruturação societária e o universo insolvencial do nosso regime jurídico. O Paulo já adiantou a primeira, e a ideia é, em concreto,
que num contexto de crise ou numa situação económica difícil, a primeira reestruturação é efetivamente a reestruturação societária, através da qual podemos criar um ambiente corporativo propício à almejada reestruturação financeira, que consiste, em termos gerais, e esse é o foco do processo insolvencial, quando estamos a falar de um processo, de um plano de insolvência ou de um plano de recuperação, de reestruturação da dívida, de renegociação dos prazos, perdão, de dívida e negociação de juros, etc. E muitas vezes, se calhar, a abordagem deveria ser mais multidisciplinar, no sentido de assegurar um tratamento adequado desta matéria da reestruturação societária no âmbito do direito comercial e societário. A segunda ideia a reter é de que a reestruturação societária, enquanto forma, através de diversos modelos distintos, de implementar ou de assegurar uma reorganização uma reorganização da empresa, seja do ponto de vista da gestão ou da alteração da estrutura de detenção do seu capital social, e é neste sentido que vamos aqui dar prevalência ao conceito de reestruturação societária. Esta assume duas dimensões, uma preventiva, também consoante aquela que seja a nossa capacidade de antever os contextos de crise ou dificuldade económica, e que nos permite, através da reestruturação societária, aqui aproveitar a oportunidade de reorganizar o grupo através da simplificação da estrutura, com vista a proporcionar uma melhor gestão dos custos operacionais, a redução de despesas de tesouraria, ou até numa ótica de investimento ou de desinvestimento, preparar as estruturas societárias para essas operações, até porque o contexto de crise é também motivador de operações de investimento, e é uma situação que vamos evidenciando com alguma naturalidade. De resto, no que respeita a processos de aquisição e de fusões, ao contrário do que era expectável, os números das operações, apesar de virem a diminuir ligeiramente o valor agregado das mesmas, não. Isto quer dizer que o contexto de crise, efetivamente, pode potenciar oportunidades de investimento que devem ser objeto também de organização societária, para que essas operações possam ser feitas em condições de eficiência. Feito esta breve introdução, eu queria começar por identificar algumas operações características de reestruturação societária, nesta lógica da alteração da forma de organização da empresa e da detenção do seu capital social, com algumas nuances também de operações características de reforço dos capitais próprios das empresas ou de financiamento. Portanto, estamos a falar de operações de tesouraria que poderão ter ou não um impacto nesta ótica da reestruturação da empresa. Portanto, falando de operações de capitalização, consideramos aqui, num primeiro momento, o aumento de capital da própria empresa, que consiste, muito sumariamente, precisamente na injeção de novo capital, de forma a alterar a cifra do capital social, que é uma representação de valor, representação patrimonial afeta às responsabilidades da empresa e ao desenvolvimento da atividade da empresa, e este aumento de capital pode ser feito através de diversas formas. Desde logo em numerário, através da injeção de fluxos financeiros dos sócios para a empresa, ou em espécie, que compreende a transmissão de bens dos sócios para a empresa, com um reflexo imediato na configuração dos capitais próprios, que surgem assim reforçados na medida da valorização que é feita dessas entradas. O aumento de capital pode ser feito pelos sócios atuais ou não, pode ser feito por entidades terceiras, e aqui surge já uma nuance relevante da reestruturação societária. Portanto, o aumento de capital pode ser feito através da admissão de novos sócios que vão assumir essa obrigação de injeção de novos capitais, em dinheiro ou em espécie, na empresa. Na lógica do reforço dos capitais próprios, enquanto fator de estabilização financeira, podemos considerar também aqui como relevante o aumento de capital em espécie através da conversão de créditos, que é uma operação também característica e habitualmente implementada nestes contextos. Quer isto dizer que os suprimentos, os empréstimos dos sócios que estejam registrados na contabilidade podem ser convertidos em capital social ou em prestações suplementares, que são também instrumentos de capital próprio, conforme veremos a seguir. E estamos a falar da conversão de créditos dos sócios e, mais uma vez, novamente, na perspectiva de admissão de novos sócios, pode surgir pertinente a avaliação de admissão de novos sócios, terceiros credores da sociedade, créditos estes emergentes das relações comerciais normais da empresa, que podem também ser convertidos em capital da empresa,
modelo pelo qual serão admitidos novos sócios. Já demos aqui uma nuance do enquadramento dos suprimentos. É uma operação que não comporta o reforço dos capitais da empresa, portanto é uma operação de endividamento, tem um reflexo contabilístico que se traduz no aumento do passivo da empresa, e importa aqui referir, fazendo uma ligação com o plano com o regime jurídico e insolvencial, de que estes suprimentos, estes créditos dos sócios, habitualmente e tradicionalmente, são créditos subordinados que serão satisfeitos na medida das forças da massa insolvente, naturalmente, em último lugar. Portanto, todos os demais créditos terão aqui um privilégio sobre estes suprimentos dos sócios. Há uma nuance no regime que foi recentemente implementado, do PER, que trata estes suprimentos de uma forma distinta, a título excepcional. Portanto, há aqui um período de reporte destes suprimentos que, se forem realizados até ao final salvo erro, do ano em curso, terão um tratamento distinto, a título excepcional, no sentido de incentivar os sócios, na medida das suas disponibilidades, como é evidente, a injetar dinheiro na empresa. E o regime excepcional concretiza-se na atribuição de um privilégio a estes créditos dos sócios, a estes suprimentos, na medida em que, ao contrário do que sucederia em condições normais, estes créditos prevalecerão sobre outros, nomeadamente dos trabalhadores. Ainda nesta ótica do reforço dos capitais próprios, eu gostava de enquadrar aqui uma operação contabilística que é interessante. Portanto, não tem qualquer impacto direto na estruturação societária ou organizativa da empresa, e que consiste na revalorização de ativos do balanço. Isto quer dizer que eu posso pegar num determinado ativo, com determinadas características, portanto, reportando-nos sempre aqui a ativos fixos tangíveis, propriedades de investimento, por exemplo, que são suscetíveis de revalorização na medida em que eu identifique uma disparidade substancial entre o seu valor contabilístico atual, normalmente reportado ao custo de aquisição, e o seu atual valor do mercado. Portanto, mediante uma avaliação independente, eu posso inscrever o ativo no balanço pelo seu valor de mercado, e esta circunstância tem naturalmente um reflexo imediato na configuração dos capitais próprios, sendo negativos e, dependendo da revalorização, podem passar para positivos. Sempre aqui com o esforço de relacionar estas operações com o contexto do regime jurídico de insolvência, há uma nuance interessante na medida ao que se traduz no facto de uma empresa em situação económica difícil, que pretenda propor-se a um plano especial de revitalização, propor-se a um PER, não pode naturalmente estar em situação técnica de insolvência. E esta solução da revalorização de ativos pode ser útil nessa perspectiva de viabilizar o acesso ao PER, na medida em que a situação técnica de insolvência é aferida através de uma análise de stress dos capitais próprios, através da revalorização dos ativos do balanço, eu posso reconfigurar os capitais e assegurar as condições de acesso ao PER, que, pelas suas características, tem inúmeras vantagens e deverá prevalecer sobre o desfecho final, se for inevitável, de um procedimento da insolvência. Finalmente, vamos considerar aqui mais uma forma de reforço de capitais próprios através da realização de prestações acessórias e prestações suplementares dos sócios, que se traduzem também na possibilidade de injeção de capital, que não terá um reflexo na conta do capital social da sociedade, mas ainda assim opera com esta finalidade de reforçar os capitais da empresa na medida em que estão sujeitos a um regime especial de reembolso, com requisitos mais apertados do que o reembolso de suprimentos, por exemplo, e que viabilizam então a inscrição destas contribuições nas contas de capital da empresa. Portanto, o reembolso dessas prestações suplementares vai depender, afinal, da situação líquida da empresa e de deliberação dos próprios sócios que viabilizem o reembolso dessas prestações suplementares. Seguidamente, podemos iniciar um comentário relativo a algumas formas tradicionais de integração societária. Por excelência, identificamos aqui a fusão e a aquisição de empresas. Relativamente à fusão,
podemos identificar duas modalidades distintas. A fusão por dissolução, que ocorre quando duas ou mais empresas se dissolvem na perspectiva da criação de uma nova empresa, em que ocorre precisamente a transferência dos elementos patrimoniais das empresas dissolvidas para a nova sociedade. E este tipo de operações normalmente tem uma motivação comercial que se traduz na criação de sinergias, redução de custos, a criação de economias de escala e estratégias de expansão, naturalmente, de grupos económicos. A fusão também pode ser considerada numa perspectiva de redução da estrutura do grupo quando se verificam estabelecidas relações de domínio ou de grupo entre empresas do mesmo grupo económico e se identifica aqui o interesse de redução da estrutura e a sociedade dominante pode incorporar uma sociedade dominada. Portanto, aqui uma fusão com um enquadramento mais simples, mas que serve igualmente a propósitos não de expansão comercial, mas de simplificação da estrutura e redução do peso operacional ou de custos que essa duplicação de estruturas possa suscitar. Gostaria de identificar aqui uma fase crítica do processo da fusão que se reconduz ao estabelecimento da relação de troca de participações sociais. Isto quer dizer que, no âmbito da fusão, os sócios das sociedades que vão ser incorporadas, e tomamos aqui o exemplo da fusão por incorporação, por ser mais pertinente, vão receber, em contrapartida, participações sociais da sociedade incorporante. E este modelo de troca, que é fulcral no âmbito da fusão, estabelece com base numa avaliação recíproca das empresas, validadas por um ROC independente que vai determinar essa relação de troca. Em termos de procedimento, a administração das empresas envolvidas tem que elaborar conjuntamente um projeto de fusão, que deverá ser submetido a registro comercial, ser publicado para o efeito específico de os credores das empresas envolvidas se puderem opor judicialmente à operação da fusão, na medida em que fundamentadamente possam identificar aqui um prejuízo ou uma circunstância que afeta a realização dos direitos destes credores. E sendo que, seguidamente, na medida em que não haja essa oposição judicial, as Assembleias Gerais de cada sociedade poderão, então, aprovar favoravelmente o projeto da fusão, concretizar a fusão que se considera definitiva com o registro comercial da mesma. Portanto, através do registro comercial da fusão, extingue-se a sociedade incorporada, ou extinguem-se ou dissolvem-se as sociedades que dão origem à nova sociedade, no caso da fusão por dissolução, e são atribuídas então as participações sociais representativas da nova sociedade aos acionistas, com base na relação de troca que se verificar estabelecida. Em contraponto, nesta lógica de integração societária e de expansão de grupos económicos numa ótica de desenvolvimento e de crescimento, vamos falar da compra e venda de participações sociais, onde, sem grandes desenvolvimentos relativamente à dinâmica contratual subjacente a esse tipo de operações, eu gostaria de destacar aqui uma fase essencial, que é a da auditoria da empresa-alvo da operação de aquisição. A auditoria essa é igualmente relevante no processo de fusão, ainda por mais quando consideramos que os processos de fusão habitualmente são até mais complexos do que os processos de aquisição. Mas esta auditoria é essencial para a avaliação do risco do negócio em si, e compreende a análise multidisciplinar de várias matérias respeitantes à organização da empresa e às vicissitudes da empresa, nomeadamente de ordem financeira, fiscal, comercial, laboral, entre outras, que suscita a intervenção de equipas especializadas nos seus diversos domínios, com vista à avaliação do risco do negócio e, naturalmente, a determinação de aspectos contratuais relevantes em função das conclusões dessa auditoria. Portanto, é com base nos resultados da auditoria da empresa que o mecanismo de preço vai ser estabelecido, sujeito a mecanismos de ajuste a posteriori em função de determinadas condições, e essencial também para a estipulação daquilo que são habitualmente as declarações e garantias
do vendedor e que são prestadas em benefício do comprador, reportadas a esses aspectos, normalmente objeto da auditoria. E que, perdão, na medida em que essas declarações e garantias se vierem a revelar inexatas ou incorretas, naturalmente que essa tal circunstância é suscetível de gerar aqui uma obrigação de indenização a favor do comprador, ou até a resolução contratual, dependendo dos termos e condições das negociações e do contrato que, afinal, seja implementado entre as partes. Em termos de operações societárias, portanto, falámos um pouco da fusão, penso que será relevante também abordarmos aqui muito sumariamente a cisão, é uma operação de reorganização de grupos empresariais que pode surgir de uma forma pertinente, tanto na lógica, a cisão por si só consubstancia-se no destaque de uma parcela de negócio da empresa ou de uma unidade económica integrada numa empresa com vista ao desenvolvimento da atividade de forma separada, ou na perspectiva de desinvestimento com vista à alienação posterior dessa parcela que foi destacada de uma sociedade. Fundamental considerar no âmbito destas operações de reestruturação societária é naturalmente, como não podia deixar de ser, o impacto fiscal que cada uma dessas operações pode suscitar e cuja análise é determinante para a implementação das mesmas. Bem, nós aqui no âmbito da... Só um segundo que eu tenho que... Está-se a acabar aqui a água. No que respeita, como estava a dizer, às operações de reestruturação e organização, de reorganização empresarial, que são exemplos típicos da fusão e a cisão, necessariamente temos que avaliar o respectivo impacto fiscal e neste domínio o código do IRC prevê um regime de neutralidade fiscal fundado precisamente no pressuposto de que a carga tributária não deverá ser um entrave à realização deste tipo de operações que visam, no essencial, proporcionar o crescimento económico das empresas e o desenvolvimento do tecido empresarial. E, portanto, isto contrapondo àquilo que é o regime-regra que seria aplicável nestas tributações. Portanto, no âmbito da fusão, o que ocorre na prática é uma transferência de elementos patrimoniais a favor de uma sociedade beneficiária, e isso para efeitos do Código, para efeitos de tributação, considera-se uma transmissão onerosa e como tal, as mais-valias daí resultantes estariam em condições normais sujeitas à tributação. A neutralidade fiscal não representa exatamente uma isenção de imposto, mas sim um diferimento, uma perspectiva de diferimento da sua tributação. Isto quer dizer que, a posteriori, fora do âmbito que motivou a operação de concentração, caso a sociedade beneficiária destes elementos patrimoniais proceder à sua alienação, teremos aqui um facto tributário e será gerada a tributação nos termos gerais do Código do IRC. A neutralidade fiscal comporta também a possibilidade de transmissibilidade dos prejuízos fiscais das sociedades, neste caso, mais uma vez, tomando como exemplo a fusão por incorporação das sociedades incorporadas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, na medida em que essas sociedades tenham contabilizados prejuízos fiscais, a sociedade incorporante poderá beneficiar da dedução aos seus lucros tributáveis desses prejuízos. Bom, isto, obviamente, a possibilidade de reporte de prejuízos está sempre condicionada por períodos temporais e por determinadas percentagens proporcionais àquilo que seja o lucro tributável apurado. Uma nota ainda relevante aqui no âmbito da neutralidade fiscal passa necessariamente por identificarmos, já o fizemos, mas identificarmos o seu fundamento principal, ou seja, a neutralidade fiscal resulta aplicável a uma operação de concentração quando
a mesma seja motivada por razões económicas válidas. Portanto, e aqui caímos um pouco no âmbito daquilo que podemos considerar uma aplicação abusiva do regime de neutralidade fiscal e temos que considerar necessariamente as cláusulas gerais anti-abuso que servem para precaver essas situações. Isto é, quando um operador económico projeta e implementa uma operação desta natureza motivada pelo propósito único de obter uma vantagem fiscal e concluindo-se pela inexistência de uma razão económica válida de concentração, de obtenção de sinergias, etc., a administração tributária, em caso de significância, poderá naturalmente anular a aplicação deste regime, exigindo a tributação que em condições, o imposto que em condições normais seria exigível. Vamos partilhar também algumas notas pontuais do enquadramento fiscal inerente à transmissão de participações sociais, logicamente na ótica de quem vende e evidenciando desde logo um fator que é suscetível de ser relevante também para a necessidade de reorganização ou reestruturação societária prévia a uma operação de investimento, na medida em que a alienação de participações sociais por uma pessoa singular, por princípio, gerará tributação em sede de IRS sobre aquilo que sejam as mais-valias resultantes dessa tributação. Comparativamente, numa estrutura corporativa de um grupo, se essas participações sociais forem alienadas por uma empresa e, por princípio, também sujeita a determinados pressupostos, nomeadamente percentagens de detenção do capital social e períodos temporais de detenção desse capital que está a ser alienado, a sociedade beneficiará, por princípio, de um regime de isenção de tributação, que denominamos Participation Exemption, e, portanto, concluímos aqui um fator fiscal extremamente relevante e que deverá ser tomado em linha de conta quando haja uma motivação de desinvestimento e que desta feita justifica uma reestruturação societária prévia no domínio daquilo que nós consideramos e que é razoável considerar um planeamento fiscal lícito e regular ou abrigo de legislação aplicável. Esta lógica da eficiência no âmbito do desinvestimento, e tomámos como exemplo a detenção de participações sociais pela pessoa singular, proporciona, como um comentário, a um tipo de reestruturação societária com uma relevância muito prática, tanto que no âmbito da nossa atividade corrente é uma situação para a qual habitualmente somos chamados a participar e a prestar apoio, e que se prende necessariamente com o cenário em que a pessoa singular detém a título pessoal e diretamente várias participações sociais em várias empresas com atividade em setores de negócio distintos. Portanto, é possível, na lógica da reestruturação societária, implementar nestas situações uma relação de grupo, ou uma relação de grupo, não necessariamente de grupo, mas de relação de domínio. Grupo em sentido amplo. Em rigor, falamos aqui de coligação de sociedades, em que eu posso criar uma sociedade vocacionada para a detenção de participações sociais noutras empresas e que a operação pode ser estruturada do seguinte modo: a pessoa singular poderá criar esta nova empresa em espécie através da permuta de participações sociais, consistindo esta operação, na prática, a pessoa singular injeta na nova sociedade as participações que detém nas várias empresas e recebe em troca, em permuta, no âmbito do aumento de capital, lá está, em espécie, as participações sociais representativas desta nova entidade, que vai aparecer aqui com uma vocação holding de detenção das outras empresas. Isto gera uma série de benefícios da própria estrutura e da agilidade da própria estrutura para vários efeitos distintos. Nomeadamente, desde logo, em primeiro lugar, vai permitir o acesso deste grupo ao regime especial de tributação dos grupos de sociedades, em que sumariamente consiste na consolidação ou na tributação dos lucros das sociedades mediante uma consolidação prévia dos lucros e dos prejuízos das várias sociedades envolvidas. Quer isto dizer que se eu tiver lucro tributável numa das empresas, e na medida em que os prejuízos das demais consumirem na produção desses lucros, não haverá lugar à tributação que em condições normais haveria.
Esta estrutura de grupo, de coligação de sociedades, proporciona também uma maior flexibilidade e eficiência fiscal nos fluxos financeiros intragrupo, nomeadamente, desde logo, pela possibilidade de eu poder distribuir dividendos de uma sociedade participada a favor de tal holding, em condições de eficiência fiscal, que, por sua vez, poderá afetar essas disponibilidades financeiras a outras empresas do grupo, nomeadamente àquelas que estejam com mais dificuldades de tesouraria e que precisem dessa estabilização financeira. Dependendo das proporções de capital que sejam estabelecidas entre as sociedades participadas e essa holding, esta estrutura tem a valência também importantíssima de assegurar uma segregação de responsabilidades por setor de negócio e por natureza de ativos. Portanto, temos aqui uma estrutura eficiente em que cada empresa atua no seu meio próprio de uma forma autónoma e em condições de segurança jurídica no que respeita à assunção de responsabilidades decorrentes e ao risco comercial dessa atividade. Em termos genéricos, este tipo de operação também confere ao grupo económico alguma sofisticação e uma imagem comercial mais sofisticada que traz os seus benefícios, nomeadamente junto da banca, proteção de crédito, etc. Finalmente, a nota de conclusão, o de referir que a implementação deste tipo de estrutura, nomeadamente na vertente aqui relevante da permuta das participações sociais, que o sócio tem em nome pessoal, através da constituição de uma nova sociedade no ativo da qual coloca essas participações, recebendo em troca participações representativas da nova empresa, do capital social da nova empresa, é possível implementar este tipo de operação no ambiente também de neutralidade fiscal, fora deste contexto, e mediante a verificação de determinados pressupostos, como é evidente, que fora deste contexto seriam tributados, geraria tributação em sede de mais-valias e de IRS. Finalmente, surge a oportunidade de fazermos aqui uma ponte direta da reestruturação societária com o regime jurídico da insolvência na sua vertente especial, quer do plano especial de revitalização, quer do plano de insolvência com vista à recuperação da empresa. Isto quer dizer que quando tudo o resto falhar e não surgir outra hipótese, ou não se vislumbrar outra hipótese que não a adesão a este tipo de instrumentos, temos que reconhecer que estas operações de reestruturação societária serão igualmente relevantes no âmbito do plano especial de recuperação da empresa e do plano de insolvência à recuperação da empresa. E, de resto, o próprio Código da Insolvência contempla, a título não taxativo, uma série de operações em que se consubstanciam verdadeiras reestruturações societárias, e não taxativo porque no âmbito de um PER podemos efetivamente concretizar todas as operações que acabamos de referir, sejam a redução do capital para a cobertura de prejuízos, com ou sem aumento de capital em sequência, o aumento de capital, subscrever por terceiros ou por credores. Podemos equacionar aqui outro tipo de operações que comportem, por exemplo, a criação de uma nova empresa que no âmbito do plano de recuperação ou de insolvência irá adquirir determinados ativos específicos da sociedade devedora. Podemos equacionar, inclusivamente, operações paralelas fora do âmbito do PER de aquisição de créditos por terceiros, créditos sobre a sociedade devedora, por entidades terceiras com interesse na aquisição específica de determinados ativos ou unidades económicas da sociedade devedora, que poderão converter esses créditos em capital da sociedade devedora após uma habilitação ao processo em curso e, desta forma, obter-se uma reestruturação societária conforme os termos daquilo que vimos discutindo e com a relevância que aqui pretendemos destacar. Temos que partilhar a nota também de que o acesso e a utilização destes regimes insolvenciais importa, de certa forma, tentar eliminar ou desmistificar um certo estigma que possa ainda subsistir quando uma empresa submete a este tipo de procedimentos. Desde logo, equaciona-se habitualmente um certo dano reputacional ou comercial que deve ser desmistificado.
neste contexto, até porque a reestruturação societária, mais uma vez, é um fator fundamental de viabilização das reestruturações de reestruturações financeiras, que são o objeto principal dos planos de recuperação, e tem toda a sua utilidade, considerando também a panóplia de benefícios fiscais que estão associados a estas operações e que, fora deste contexto específico do PER ou do plano de insolvência para a liquidação, para a recuperação da empresa, não seriam possíveis de obter. Estamos a falar, concretamente, de benefícios fiscais relativos a IRS e ERC, a Imposto de Selo e ao EMT. Portanto, a título de exemplo, quaisquer rendimentos e ganhos apurados ou as variações patrimoniais positivas decorrentes da dação de bens em cumprimento de dívidas estarão isentas de IRS ou de IRC, conforme aplicável, que fora deste contexto é um benefício que não seria possível obter. A título de exemplo, a transmissão de imóveis integradas no plano de insolvência ou no plano de recuperação, destinadas à constituição de novas sociedades, e a realização do seu capital estarão de igual modo isentas de IMT. Portanto, isto resulta de um valor extrajurídico superior ao interesse creditício do Estado em arrecadar receita fiscal no pressuposto essencial da recuperação e revitalização das empresas que efetivamente tenham capacidade para o fazer e que consigam concretizar esses objetivos no âmbito de uma reestruturação financeira, de um PER ou de um plano de insolvência para a recuperação, sempre suportada, e aqui reiteramos em jeito de conclusão esta nota final, sempre suportada numa reestruturação societária que vai criar precisamente as condições de sucesso da almejada reestruturação financeira. E com esta nota breve concluo o tema que foi hoje aqui proposto para discussão. Paulo. Obrigado, Bruno. Acho que fica largamente cumprido o nosso objetivo de passarmos em revista neste workshop aquelas que são as operações mais típicas no âmbito do direito comercial, que podem cruzar-se com processos de reestruturação ou ser prévias a processos de reestruturação como passos iniciais de uma tentativa de garantir maior eficiência. Enfim, quem está a assistir a este workshop pode ainda, se assim o entender, deixar algumas questões na caixa de comentários do vídeo, na página da ADVID, e de qualquer modo aproveitava para comentar, sem ter a pretensão de fazer nenhum tipo de súmula, mas para dizer que de facto vai longe o tempo daquela ideia do direito de insolvência como uma área mais ou menos residual, digamos, da prática jurídica em Portugal, que, enfim, ia pouco além das reclamações de créditos ou de uma presença mais ou menos mecânica em assembleias de credores. Aquilo que temos assistido ao longo dos últimos anos é uma complexificação desta área do direito, a maiores desafios no tratamento dos processos e também uma cada vez maior transversalidade no que respeita às áreas que é necessário dominar para poder conduzir com sucesso a reestruturação de uma empresa. De facto, hoje falar do direito de insolvência e particularmente falar de reestruturação empresarial já significa perceber alguma coisa de direito de insolvência, mas também seguramente de direito comercial, seguramente de direito laboral, de imobiliário, de alguma coisa de direito fiscal também, e portanto é uma área que na verdade convoca muitos profissionais e convoca muito conhecimento e que, enfim, fruto também da experiência que tivemos na última crise, foi ganhando em Portugal cada vez mais, enfim, adeptos, cada vez mais pessoas que estão em condições de prestar uma assessoria de qualidade que possa servir aquilo que é o interesse das empresas. De facto, quando olhamos para a intervenção do Bruno, aquilo que percebemos é que muitas das operações que ele foi destacando são operações importantes no contexto da recuperação de uma empresa. Enfim, eu tirei aqui algumas notas. Quando falamos de aumento de capital, no contexto da reestruturação, podemos estar a falar da, digamos, imputação de capitais próprios ou de capitais dos próprios sócios no contexto daquilo que é a estrutura de capital da empresa, mas também podemos estar a falar de uma operação que resulta da necessidade de chamar à empresa investidores, e particularmente investidores especializados nesta área, como são os investidores em capital de risco.
que em muitas circunstâncias entram no capital das sociedades através de aumentos de capital, através da aquisição de créditos que posteriormente convertem em capital. Quando falamos de revalorização de ativos, destacava o Bruno e bem, que parece à partida uma operação, enfim, de caráter vagamente contabilístico e com uma utilidade reduzida. Na realidade, nós percebemos que conduzir adequadamente a revalorização contabilística dos ativos de uma empresa pode também ser uma oportunidade para dar músculo à estrutura de capital dessa empresa e criar condições para que ela possa aceder, por exemplo, a um processo de revitalização, para que deixe de se colocar numa situação de insolvência e passe a estar numa situação de capitais próprios positivos que lhe permita obter a declaração, que desde há uns anos esta parte passou a ser obrigatória para que se aceda ao processo especial de revitalização, uma declaração de TOC ou de ROC, consoante os casos, atestando que a empresa não se encontra em situação de insolvência atual. Quando falamos de fusões, de facto não estamos só a falar necessariamente de operações de concentração no âmbito do giro comercial normal. As fusões podem estar ao serviço da aquisição de uma determinada empresa que está numa situação de debilidade e que, fusionada com outra, ou no contexto de um grupo de outras empresas, poderá beneficiar de economias de escala e assim continuar no giro comercial e poder criar condições para se recuperar. Quando falamos de cisão, estamos muitas vezes a falar de escolher entre aquilo que é o essencial e aquilo que é o acessório na atividade económica de uma empresa e, por vezes, por difícil que isso seja, no contexto de uma recuperação, é preciso analisar e perceber quais são as áreas de negócio que são rentáveis, que são lucrativas e quais são aquelas que não são, e algumas que, não sendo, podem não ser no contexto daquela sociedade, mas podem ser no contexto de uma outra sociedade ou de um outro grupo de sociedades que seja mais vocacionado, que seja mais apetechado e que possa ganhar economias de escala absorvendo um determinado negócio. Portanto, previamente a um processo de recuperação judicial típico, poderá fazer sentido de facto cindir uma parte do negócio, abdicar de uma determinada unidade económica, porque é preciso concentrar todos os esforços naquilo que é mais rentável. Quando falamos de fiscalidade, percebemos também aqui que há um conjunto de regras que são regras fora do ambiente insolvencial, mas também regras que são regras dentro do ambiente insolvencial e previstas no próprio, digamos, Código de Insolvência e, como referia e bem o Bruno, na lei que criou o processo extraordinário de viabilização de empresas, passou de facto a estar consagrado, do ponto de vista dos privilégios creditórios, que aqueles que aportam, os sócios das empresas que aportem capital às suas empresas, contribuindo para melhorar a sua estrutura de capitais próprios, passem a não ser preteridos como eram até agora, digamos, no concurso com os demais credores, e passem a beneficiar de um privilégio creditório que não tinham. De resto, essa é uma regra excepcional, transitória, é verdade, mas que resultou de uma proposta dá a pedir no contexto daquilo que foi a discussão pública destes diplomas e que corresponde um bocadinho ao sentido daquilo que tem acontecido em várias partes do mundo, em reformas que têm sido feitas neste domínio, no sentido de, enfim, criar algum estímulo adicional para que aqueles que são acionistas de uma empresa em dificuldade possam colocar o seu dinheiro na empresa sem, enfim, correr o risco de, digamos, essa disponibilidade vir a revelar-se completamente inútil. É um pequeno passo, mas eu diria que um passo com alguma importância. E, portanto, enfim, terminaria dizendo que esta apresentação do Bruno e outras que certamente faremos noutras circunstâncias ajuda-nos, de facto, a perceber este cruzamento e esta transversalidade de outras áreas do direito com a insolvência. É isso que, de alguma forma, vamos procurar fazer no Congresso. Eu queria, não existindo tanto quanto consigo perceber questões, agradecer muito a participação do Bruno e a sua disponibilidade. Eu sei que nos tempos que vivemos, enfim, vivemos todos um bocadinho a correr, a procurar atender àquilo que são os nossos compromissos profissionais e nem sempre é fácil tirarmos um bocadinho do nosso tempo para nos sentarmos em iniciativas desta natureza, mas nós consideramos muito valiosa esta participação e eu queria, em nome da APDIR, agradecer essa participação e essa disponibilidade. Terminava recordando o Congresso de Insolvência,
que será no próximo dia 26 de março. As inscrições poderão ser feitas através do site de Debates e Discursos, em debatesediscursos.pt. Aproveitaria também para convidar todos aqueles que o não sejam para, enfim, se entenderem que isso é oportuno no contexto daquilo que é a sua atividade profissional, poderem aderir a APDIR. O modo de adesão, digamos, e as condições estão patentes, estão acessíveis também através do site online da APDIR. E, finalmente, anunciaria aquilo que será o próximo workshop desta série, portanto, eles vão ser sempre semanais à sexta-feira. O próximo será no dia 26 de fevereiro, portanto, na próxima sexta-feira, à mesma hora, com a professora Ana Filipa Conceição, também ela, esqueci de dizer, mas como o Bruno Magalhães, associada da APDIR, e que nos virá falar sobre a nova diretiva de insolvência, embora, enfim, este nova surja já entre comas, ela não é tão nova quanto isso, mas aquilo que parece estar a acontecer é que se revela cada vez mais urgente e importante trabalharmos na sua transposição. Eu renovo o agradecimento a todos, muito em especial ao Bruno, e despeço-me então com votos de um bom fim de semana e até ao nosso próximo workshop. Boa tarde. Boa tarde a todos, obrigado.